Bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma das reuniões do Centro de Estudos. Uma reunião clínica hoje. Inicialmente, como é praxe, quero agradecer aos laboratórios Cristália e FQM por possibilitar a transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina. Hoje, nós vamos ter uma reunião clínica algo peculiar. Como vocês veem, o sigilo médico foi quebrado aqui, o nome do paciente está explicitado na tela, o que não é usual, né? E a reunião está hoje, então, a cargo do Programa de Esquizofrenia do Departamento, o PROESC. Tá? A apresentação vai ser do André, o R3, e da Maria Macedo, que é psicanalista e acompanhante terapêutica. Mas antes deles passarem a apresentação, a Laís vai, de alguma forma, fazer uma breve introdução do programa. Laís, obrigado por participar da reunião. Obrigada, professor. Então, bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Laís, sou psiquiatra aqui do departamento, e eu vim realmente só para fazer uma introdução e apresentar os nossos apresentadores. Então, eu trabalho no PROESC, que é o nosso ambulatório especializado em esquizofrenia e transtornos associados. E, de novo, para quem não conhece o PROESC, então, a gente conta com uma equipe multidisciplinar assim, bem ampla, então, para ter esse cuidado aí mais abrangente dos nossos pacientes. Então, nós temos a psicoterapia, né? Nós temos os nossos psicólogos, nós temos a nossa assistente social. A gente tem a neuropsicologia, tanto os profissionais já formados como a especialização, para terapia ocupacional, a mesma coisa. E, como o professor Miguel disse, hoje, né, o nosso caso é um pouco diferente. Essa foi uma proposta que a gente começou ano passado. Então, além de apresentar os casos clínicos dos nossos pacientes, assim, para discutir nessa equipe multidisciplinar, essa foi uma ideia, então, de trazer personagens, tanto fictícios como históricos, né, que é o caso, para ter uma discussão um pouquinho diferente. Então, quem vai começar apresentando aqui vai ser o André, que é R3 aqui do nosso departamento. Em seguida, vai ser a Maria, né, que é psicanalista e acompanhante terapêutica. Está aí, quem da equipe multidisciplinar eu esqueci, acompanhantes terapêuticos, né, que são outro grande commodity, né, do PROESC. Então, vou deixar para eles seguirem aqui a apresentação. Obrigado, Laís. Como o professor Miguel e a doutora Laís já me apresentaram, eu sou o André, R3 aqui da escola, e nós vamos apresentar hoje a vida desse artista francês, o Antonin Artaud, né? Nós colocamos como título da apresentação uma frase bem emblemática dele, né? O mundo é o abismo da alma. Começando pela história de vida do Antoine-Marie, pode passar, Joseph Paul Artaud. Ele nasceu em 4 de setembro de 1896, né? No final do século XIX, em Marsella. Os seus pais eles eram primos em primeiro grau, e suas avós eram irmãs, nascidas na Esmirna. A avó paterna cresceu em Marsella, né, se casou com um francês, e a avó materna cresceu lá na Esmirna, onde se casou com um comerciante. E, por isso, né, Artaud foi, por toda a sua vida, muito aficionado, né, ligado à ancestralidade grega, né? Ele gostava muito da cultura grega, visitava os avós lá com frequência, né? E no casamento dos pais dele, né, o tio materno conheceu a irmã do pai dele, e eles também se casaram e se mudaram para Marsella. Você vê aí muitos casamentos consanguíneos nessa família. A mãe de Antonin deu à luz 9 filhos, né? 4 nasceram mortos, e 2 morreram na infância. Eles eram uma família burguesa rica, né? Então, as biografias do Antonin dizem que a primeira infância dele foi mimada, né? Entre aspas. Pode passar. E aos 4 anos e meio, acontece o primeiro distúrbio, né, de saúde na vida do Antonin, que ele começou um quadro de dor de cabeça, né, cefaleia, uma visão dobrada, né, diplopia, como a gente chama, e isso foi atribuído a uma meningite pós-traumática, né? Está ali interrogado porque algumas biografias mostram que não ficou exatamente claro o que foi que aconteceu, parece que houve uma queda, depois começaram esses sintomas, né? Ele foi tratado por esse Dr. Grasset, né, que, enfim, tem um tratado prático de doenças do sistema nervoso à época, e foi feita a eletroterapia, né, que já era um tratamento feito, né, para esse tipo de transtorno, e que ele sofria muito, né, com esses choques, enfim, não tinha nenhum tipo de anestesia. Então,
Isso já foi algo bem traumático, ele desde a tenra infância, né? E aos 6 anos ele teve um outro episódio mais traumático, ele quase se afogou na praia durante a estadia na casa da avó dele, na Esmirna. Sendo que o primeiro grande trauma mesmo, que vai marcar a vida do Antonin, foi a morte da irmã mais nova. Aos 7 meses de idade, ela foi sacudida por um gesto violento, né, de uma empregada, e ele chama ela nos seus escritos de uma filha de coração. Isso aparece nesse escrito dele de 1940, né? Ele já tinha... Pode voltar, eu vou ler. Ele tinha 44 anos, ele fala, né, que a irmã dele, né, estrangulada aos 7 meses, olhava para ele do cemitério São Pedro, em Marsella, até aquele dia de 1931, onde, no meio da cúpula, né, da igreja de Montparnasse, ele teve a impressão de que ela olhava ele bem de perto. E, desde cedo, a família começou a notar que ele tinha uma veia artística, né? Ele fazia umas peças, né, chamavam de tableau vivant, que era algo bem lúdico mesmo, com os primos, ele reunia lá a família, e era sempre de temas mais fúnebres, macabros, né? Um funeral ao entardecer, ele sendo o papel do cadáver, ele fazia uma encenação da morte da irmã dele, né, com caveira, com velas, então isso já aparece desde a infância dele, né? No Natal eles ensinavam um presépio, enfim, então sempre ele teve essa veia artística teatral. E ainda aos 14 anos, né, bem jovem, ele fundou uma pequena revista com os colegas no Colégio Sagrado Coração, começou a publicar os primeiros poemas, né, inspirado em Edgar Poe. Agora a Maria vai fazer uma contextualização histórico-cultural, e depois eu retorno para falar um pouco da história psiquiátrica do Antonin. Obrigada, André. Bom dia para vocês que estão aqui presentes. Bom dia àquelas e àqueles que estão além mar virtual. Vou passar para vocês, de forma muito breve, muito geral, o contexto em que viveu o Artaud, né, para tentar nos ajudar a entender um pouco como é que ele vai desenvolvendo tanto as patologias quanto os escritos deles, tá? Por favor, dele. Bom, o Artaud já nasce no momento em que a República Francesa já está instaurada. Contudo, lembrando que essa instauração dessa república vem após a Revolução Francesa e 18 de Brumário, golpe de Napoleão Bonaparte. Então, Artaud nasce numa situação muito conflituosa já. E isso vai ser característica o tempo todo da vida e dos escritos dele, porque Artaud, por favor, ele vai viver aos 18 anos, portanto, aí final da adolescência, a Primeira Grande Guerra Mundial, né? E depois, posteriormente, tudo bem, não tem problema, posteriormente a Segunda Grande Guerra Mundial, né? Então, Artaud ele vive nessa ambiência de combates, de guerras, de lutas, dessa violência toda. Quando o André diz da infância dele, que ele já fazia encenações de funerais, tem aí, sim, como o André falou, a presença da criação artística, mas também tem o terror, os terrores que ele vivia, as violências, não só dos discursos, como das cenas em que ele presenciava, né? Ao mesmo tempo, Artaud também vive no momento das vanguardas artísticas na Europa, né? Então, se ele tem, por um lado, a presença da violência, né, ele tem, por outro, uma efervescência de produção artística, cultural, né? Eu começo aqui a falar rapidamente dessas vanguardas com Pablo Picasso por conta de Guernica. Guernica é o pontapé, assim, para essa ideia das vanguardas, que tinham como escopo, como objetivo principal, romper não só com os padrões estéticos, mas também com a política, não só do sistema governamental, mas com a política da produção e da transmissão artística. E Picasso, quando ele cria Guernica, bom, Picasso levou meses para criar Guernica, porque, por exemplo, a cabeça do cavalo que está ali no centro daquela primeira imagem, na parte superior do slide, ele levou 4 meses de esboço. E aqui, a grande sacada, né, a grande diferença de Pablo Picasso foi produzir uma imagem da guerra sem o pigmento vermelho.
Picasso fala dos horrores da guerra em Guernica sem usar o pigmento vermelho, só usando o pigmento branco, azul e cinza. Isso foi, na verdade, uma ruptura total na área das artes visuais, né? Por favor. Bom, aí tem aí novamente imagens da Segunda Guerra, Artaud com 43 anos, né? Pode passar, por gentileza. E aqui as vanguardas que Artaud vivenciou. Não, por conta de tempo, não vou falar de cada uma delas, mas pelo menos para vocês terem aqui uma ideia daquilo que ele vivenciou na produção artística, né? Então, o expressionismo ressaltando os sentimentos conflitantes, o fauvismo que vem como os selvagens das artes visuais, né? Porque eles trazem, então, para as produções deles as cores vibrantes, as primárias vibrantes, vão começando a destruir formas, a destruir figuras, né? O cubismo, que daí vem com essa desintegração da figura bem feita, vai trabalhar com os geométricos. Obrigada, pode passar. Daí vem a arte abstrata, que vai libertar os artistas do compromisso com o figurativismo, com as linhas que vão chegar muito próximo à realidade, a uma reprodução mais fiel do que é o real. O futurismo dadaísmo, que vem subverter a lógica pictórica, né? Especialmente aqui nas artes visuais. E, por fim, o surrealismo, que os artistas surrealistas tentaram cooptar Artaud, assim como Frida Kahlo, né? Tanto Artaud quanto Frida Kahlo, em nenhum momento da produção ou da transmissão do trabalho deles, se colocaram como surrealistas. Frida Kahlo dizendo que o que ela pintava era a própria vida, e era mesmo. Pós-acidente, ela ficou de cama, pai fotógrafo, ele começou a dar telas para ela ter aí alguma produção, tanto tempo que ela ficou de cama. E o Artaud escrevia aquilo, ele dizia que ele vivia também, os horrores, por isso foi fundador do Teatro do Horror. Tá? Aí tem uma imagem de cada uma das vanguardas que eu falei para vocês. Né? Por favor. E agora vou passar novamente para o André. Obrigado. Depois dessa excelente contextualização, né, histórico-cultural que a Maria fez, a gente continua a história do Artaud, né, agora a partir do seu adoecimento mental. Aos 17 anos, né, ele já na faculdade, né, impactado pela Primeira Guerra Mundial, como a gente viu, ele passou a sofrer com depressão, né? Esse estado iniciou-se mais especificamente depois de uma primeira experiência sexual que ele teve, né, tida como traumática, e que ele vai retomar em seus escritos posteriormente ao longo da vida, né, descrevendo como seu pecado, a sensação de que algo foi roubado dele, como ele expressou a sua amiga Colette Allende, que também era uma artista francesa, um ano antes da morte dele. Pelo estado de saúde, né, depressivo, ele não conseguiu fazer o exame de filosofia na faculdade, em 1914, e, no ano seguinte, aos 18 anos, a família o levou a Montpellier para se consultar com um especialista, né, em doenças do sistema nervoso, e foi enviado ao sanatório de La Rougière, devido a fortes dores de cabeça. Até deixo aí entre aspas, porque a gente olha em várias biografias, eles realmente só citam a questão da cefaleia, da dor de cabeça, porque a gente começa a se perguntar, quando vai ver a história dele mais à frente, né, será que nessa época ele já tinha, talvez, alguma alucinação auditiva, né? Essas dores talvez fossem vozes dentro da cabeça, enfim. Os biógrafos não deixam claro para a gente. A princípio, só fala aí do quadro depressivo e algumas biografias atribuem essas dores de cabeça às sequelas que ele teve da meningite lá que eu falei na primeira infância. Aí, mesmo passando por isso, né, ele publica poemas numa revista e nesses 2 anos aí, entre 17 e 19, ele passou por várias casas de saúde, mesmo fazendo tratamento em saúde mental, ele continuava pintando, desenhando, escrevendo, se manteve funcional na sua veia artística. Em 1919, no Hospital Henri Roussel, né, foi indicado o tratamento com laudano, que é uma substância, né, que é composta por ópio, usa também vinho branco, açafrão, cravo, canela, enfim, é uma mistura de vários elementos, né? E o Artaud até fala em uma de suas obras, né, que ele nunca tomou a morfina, né, ignora os efeitos precisos, mas conhece os efeitos análogos do ópio sob a forma do laudano de Cider. Né? No ano seguinte, 1920, ele, aos 24 anos, passa aos cuidados desse psiquiatra, Edouard Toulouse,
que era diretor do Asilo de Vila Juif e editor da revista Deman. A gente vai vendo como tem essa intersecção, né? Enfim, os profissionais de saúde mental, os médicos psiquiatras também tinham um pouco dessa veia mais cultural, artística, né? Editor de revista, diretor de um hospital. E o próprio Dr. Toulouse encoraja Artaud a escrever poemas e artigos para essa revista, que ele era editor. Em junho desse ano, ele se mudou para uma pensão, onde ele passa a dedicar-se mais ao teatro. Aí só mostrando, né, o laudano, usado até para insônia em bebê, né? Então, uma substância com ópio, fim, açafrão, enfim. Aí com várias indicações, né? Doença cardíaca, resfriado, disenteria, enfim. Então, essa era a medicina à época. Pode passar. Em 1921, ele conhece Jenica Athanasiou, porque ele se apaixona, e para quem dirige grande número de cartas, né? Eles vão se separar 6 anos depois, e esse Thierry Galibet, um dos amigos de Artaud, ele diz, né, que Jenica foi, sem dúvida, o grande amor da vida do Artaud. Era atriz, assim como ele, e as cartas que ele lhe envia são a evocação mais dolorosa que um homem poderia fazer de seu sofrimento e uma das mais belas correspondências amorosas que se é possível ler. Pode passar. Em 22, ele começa a se dedicar-se aos poemas e ao teatro, né, embora com a saúde debilitada, com questões financeiras também. E, no ano seguinte, ele publica, sob o pseudônimo Eno Dailot, a primeira edição da Bille Bocquet, que é uma revista que ele vai passar a se dedicar desde então. E, nesse mesmo ano, também começa a se dedicar ao cinema. Eu coloquei uma imagem aí de um filme que foi feito 5 anos depois, né, em 28, A Paixão de Joana d'Arc, um filme bem famoso, aclamado pela crítica. Ele tinha um papel mais coadjuvante, mas participou desse filme, né? Na primeira edição da Bille Bocquet, ele colocou essa frase interessante, né, que todas as revistas elas são escravas de uma forma de pensar e, portanto, desprezam o pensamento, né? Uma reflexão bem profunda, ainda mais nos dias de hoje. 24 e 25, ele entra na literatura, bem no período surrealista, que a gente acabou de ver com a contextualização que a Maria fez. E, nesses anos, né, ele se queixa de tomar substâncias químicas e, ao mesmo tempo, defendia o uso de drogas, né? Então, bem um pouco... enfim, ele se contradizia, né? Não queria tomar para se tratar, mas um uso recreativo ele fazia. E nesse texto, né, dele, A Arte e a Morte, ele exalta os méritos da lucidez anormal que as drogas lhe dão, né? Eu deixei em francês de propósito, né? Ela me permite me libertar, elevar a minha mente, né? Em francês, mente e espírito tem a mesma palavra, né? Então até a gente se pergunta, né, o que é que ele estava atribuindo, né, esse efeito das drogas. E no cinema, embora ele tenha feito mais de 20 filmes, ele consegue apenas papéis coadjuvantes, né? Isso é uma coisa que chama a atenção, para a gente pensar na funcionalidade dele de um modo um pouco mais sutil, né? Em 36, em setembro desse ano, ele completou 40 anos, ele parte para o México, onde ele foi introduzido pelos indígenas nesse ritual do peyote, né, que é um cacto que contém mescalina, uma substância alucinógena. E aí eu também deixei de francês de propósito, porque ele fala, né, que tomou parte no rito da água, dos golpes sobre o crânio, de uma espécie de cura que se passa das abluções desmedidas, porque crânio, né, em francês, pode se referir tanto a crânio, enfim, a cabeça dele, né, como a caveira. Então, a gente não sabe exatamente se esse ritual era feito em caveiras, assim, ou se ele realmente sofria golpes na cabeça, com todo o histórico dele, né, enfim, desde a meningite traumática na infância, depois o histórico psiquiátrico, né, a gente fica se perguntando o que foi que aconteceu exatamente nesse período que ele fez esses rituais alucinógenos. No ano seguinte, ele viaja para a Irlanda, ele fica numa aldeia bem afastada, escreveu a família que estava seguindo os passos da cultura celta. Ele já começa a apresentar uma desorganização do comportamento, você vê que ele sai do hotel sem pagar, pediu ajuda à família por meio do consulado francês, né? E ele já vinha com um discurso místico que, no mínimo, era um pouco diferente da experiência cultural dele anteriormente, né? Que ele diz que aqueles que possuem os segredos da filosofia nórdica, né, sabem que os homens descendem do deus da morte, de Spalé, e que a humanidade deve desaparecer pela água e pelo fogo, né? Então, a gente já começa a ver aí alguns sinais de um misticismo que ele não apresentava anteriormente. Em setembro desse ano, ele foi preso em Dublin por vadiagem e perturbação da ordem pública. No dia 29, ele foi embarcado à força para a França, no transatlântico, e lá ele já chega e é levado em uma camisa de força para o Hospital Geral de Paris, onde ele é colocado no serviço de alienados, considerado violento, perigoso para si e para os outros, né, sob efeito de alucinações e ideias persecutórias, né, e onde o quadro psicótico fica evidente na história do Antonin Artaud, né, relativamente tarde, né, a princípio ele já estava aí com 41 anos.
Ele foi transferido depois para um hospital psiquiátrico, no Catrimar, em outubro. E aí o relatório que o Hospital Geral de Paris fez, né, da transferência, disse que ele falava que eram apresentados pratos envenenados, que lhe enviavam gases para a sua cela, lhe colocavam gatos na cara, né, viam ele como perigoso para si e para os outros, e que havia uma urgência de ele ser transferido para um serviço psiquiátrico. E o relatório, né, de entrada dele lá nesse hospital, ao qual ele foi transferido, diz que ele estava no estado psicótico, baseado em alucinações de perseguição, envenenamento por pessoas hostis às suas convicções religiosas, como cristão ortodoxo, que, enfim, ele não era antes. Dizendo-se sujeito grego, talvez, né, ele psicotizou, mas manteve aí essa referência à sexualidade dele, né, grego. Cartunista em Paris, teria partido para se refugiar em Dublin, do que foi impedido, acredita, por ter sido colocado no barco. Protestos paranoicos, deve ser mantido em tratamento e observação. Em outubro desse ano, né, o prefeito da Seine-Ferrier declarou o Arthur como perigoso para a ordem pública e para a segurança das pessoas, manteve ele internado, isolado e contido em camisa de força. Aí é interessante, né, tipo, que antigamente enfim, a autoridade pública, né, o prefeito, tinha esse poder de dizer que ele deveria manter-se internado, né, não era uma avaliação, digamos, médica, era uma avaliação do próprio prefeito, né. Aí esse hospital foi destruído durante a guerra. Os familiares ficaram sem notícia, só encontraram ele em dezembro de 1937. Quando encontraram o Antônio Arthur, não reconheceu a mãe, e a mãe dele acusou a polícia irlandesa, né, enfim, achando que o que ele sofreu na Irlanda que foi responsável pelo quadro que ele estava atualmente, né. E a Irlanda, ao mesmo tempo, exigindo o pagamento da dívida que ele deixou lá, no período em que ele ficou mais desorganizado. Um boletim quinzenal do hospital onde ele estava, né, mostrava megalomania sincrética, toxicodependência durante 5 anos, heroína, cocaína, uso de laudano, né, começou como terapêutico e ele desenvolveu uma dependência. E pretensões literárias poderiam ser justificadas na medida em que o delírio serviria de inspiração. Então, eles não estavam levando muito a sério essa veia artística, né, do Antônio. Achou que estava tudo no quadro lá da psicose, digamos. Em abril de 1938, a mãe dele consegue transferi-lo para um centro hospitalar em Santana, onde ele permanece por 11 meses, mas recusando qualquer visita, inclusive da família. Ele nunca parou de escrever, embora não se conheçam escritos dele dessa época, e tem uma citação que nem todas as biografias trazem, né, não se sabe se realmente aconteceu, mas do Lacan, né, o psicanalista mesmo, ter falado que ele estava definitivamente perdido para a literatura, né, porque ele havia feito uma avaliação no Antônio Arthur. Ele foi transferido depois para outro hospital, onde ele fica por 3 anos e 11 meses. Né? Nesse relatório da transferência, né, mostra o síndrome delirante de estrutura paranoide, ideias de perseguição, envenenamento, duplicação da personalidade, toxicomania prévia, e ele foi considerado incurável e não recebeu nenhum tratamento. Né? Escrevia muitas cartas, mesmo com todas essas transferências de hospital, internação prolongadíssima, né? Inclusive essa que foi conhecida por ser publicada, né, numa revista em março de 1939. Foi o único texto conhecido dele por um período aí de mais de 4 anos. E a pessoa a quem ele dirige essa carta, né, a Adrienne Monnier, uma amiga, disse que esse texto testemunha a grande riqueza imaginativa que os psiquiatras chamam de acesso de delírio. Pode passar. Em 40, a situação dos internados piora devido ao racionamento, né? Ele pede comida nas cartas que faz à família, nas cartas que ele faz à gênica ele pede heroína. E em 42, sofrendo com tudo isso, né? Ele está caquético, pesando 52 quilos. No ano seguinte, ele consegue ser transferido para o Hospital Psiquiátrico de Rodez, que é chefiado pelo Dr. Gaston Ferdier, que era um amigo de longa data dos artistas, né, surrealistas franceses. Ele foi um dos pioneiros da arte-terapia, né? A arte-terapia foi criada assim, nesse contexto, nesse hospital, nesse ambiente. E Arthur ficou lá por 3 anos. Em maio de 43, chegou ao hospital o aparelho de eletrochoque, né, vindo da Alemanha. Pode passar. Aí, nesse trajeto, ele fez uma curta estadia no hospital, que foi feito um relatório, né, reforçando o que já havia mostrado antes, um delírio crônico, caráter místico e persecutório, prováveis alucinações. Em junho de 43, ele é submetido à primeira série de eletroconvulsoterapia, né,
a gente lembra, né, enfim, que nessa época, né, era um tratamento que não era feito sob anestesia, então, enfim, tem que ser feito bem essa compreensão histórica, né, de que hoje em dia é um tratamento seguro, eficaz para quadros graves, refratários de transtorno de humor, transtornos psicóticos, então, isso não reflete a situação atual do tratamento, né, a gente está sempre vendo na perspectiva histórica. Mas, na segunda sessão, né, ele sofreu uma fratura de vértebra, que deixou 2 meses acamado. Em 43, ele fez uma série de 12 sessões, em que diminuíram os sintomas, né? Ele teve menos gesticulações, menor confusão mental, por isso foram feitas mais de 12 sessões, sendo que ele fazia cartas à mãe pedindo para interromper o eletrochoque, porque ele perdia a memória, né? Que é um efeito comum que a gente conhece realmente desse tratamento, em alguns casos. 2 a 3 meses, após cada série de sessões, ele ficava com dificuldade de memória. Aí ele escreveu para o médico dele, né, que o eletrochoque o desespera, tira a memória, entorpece o pensamento e o coração, faz dele um ausente que se conhece ausente e se vê por semanas em busca de seu ser, como um morto ao lado de um vivo que não é mais ele, que exige sua vinda e em quem ele não pode entrar, né? Bem profundo, ele faz até um desenho exemplificando esse sentimento dele, né? Ele escreveu em 45 para a mãe, né, dizendo que o tratamento era uma tortura horrível, a cada aplicação se sente sufocar e cair como em um abismo de onde o pensamento não volta mais. E, ao mesmo tempo, né, que ele sofria com isso, ele tinha um tratamento de arte-terapia, que estava implantado no hospital, né, de modo pioneiro no mundo, e escrevia diversos textos, fazia vários desenhos, como esses que eu coloquei para exemplificar. Em 46, os amigos de Artaud conseguem que ele saia do asilo de Rodez e volte a Paris para uma clínica aberta, né, algo também, na época, bem inovador, né, tinha essa visão de que o paciente com transtorno mental devia ficar meio que afastado da sociedade, então essa era uma clínica com uma proposta mais de integração mesmo, né? E lá ele escreveu mais de 400 cadernos, desenhou autorretratos, retratos dos amigos, né? Mas, por ter um pouco mais de liberdade, né, no regime de internação propriamente, né, na clínica aberta, então ele retomou o uso de drogas para suas dores. Em janeiro de 47, numa sala cheia do Teatro de Vieux Colombier, ele fez um retorno brilhante ao palco. André Guidem, que inclusive ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, né, foi um dos que assistiu essa apresentação dele, né, que tem ao lado o convite, né, a história verídica de Artaud Momo, o retorno dele, né, aos palcos. Ele disse que na sala podia conter 300 pessoas, testemunhamos um show prodigioso, o Artaud triunfou, respeitou a zombaria, a tolice insolente, nunca antes tinha parecido tão admirável, e seu ser material nada restava além de expressivo, né. Ao deixar essa sessão memorável, o público ficou em silêncio, né. Em novembro de 47, ele gravou esse Para Acabar com o Julgamento de Deus. Foi uma radiotransmissão que foi vetada, né, pelo diretor lá da rádio, pela linguagem muito crua usada por Artaud. E esse texto, né, foi só publicado postumamente. Inclusive, tem um vídeo que a gente tem a voz do Artaud. Vou mostrar um trecho bem curto, só para vocês, enfim, verem como foi esse momento. Condamnation réalité. Vous énoncez là, M. Artaud, des choses bien bizarres. Quatrièmement, oui, je dis une chose bizarre. C'est que les Indiens d'avant-colon étaient, contrairement à tout ce qu'on a pu croire, un peuple étrangement civilisé. Et qu'ils avaient justement connu une forme de civilisation basée sur le principe exclusif de la cruauté. Você vê a linguagem dele bem forte, né? Enfim, muito expressivo, em alguns momentos até um pouco agressivo, assim, bem emocionado. É um vídeo que vale a pena se ver completo, né? Ele tem no YouTube, posso deixar o link depois para quem quiser ver. E foi a última obra dele, digamos, né? Embora só foi publicada postumamente. Na manhã de 4 de março de 48, né, ele estava com 51 anos, sofrendo de câncer de reto, né, que teve um diagnóstico bem tardio. Ele foi encontrado morto em sua cama, despido, sentado, com um sapato na mão, provavelmente vítima de uma overdose de hidrato de cloral. Não se sabe se ele, enfim, já fez essa ingesta com intenção suicida ou se era uma intenção recreativa e acabou que ele passou do ponto. Essas biografias nenhuma fecha, enfim, essa questão.
mas na última página do seu último caderno de rascunho, aparece como última frase, né? Para continuar a fazer de mim este eterno enfeitiçado. Ele foi enterrado no Hospital Civil de Paris e, enfim, a obra dele, né, segue até hoje. E agora a Maria vai falar um pouco, né, sobre essa, enfim, toda a produção é obra dele e o legado que ele deixa para as artes. Obrigada, André, mais uma vez. Por gentileza, pode passar? Vou passar rapidamente também pela obra por conta de tempo. Aqui tem algumas imagens do Artaud encenando em seu Teatro da Crueldade, também conhecido como Teatro do Horror ou do Terror, né? Pode passar, por favor. E aí é a proposta do nome, né, pelo Artaud. Aqui eu não vou ler, a ideia era que a gente pudesse ler juntos, mas não dá, o tempo não dá. Eu vou falar para vocês rapidamente sobre esse texto. Muitos textos do Artaud, não vemos nenhuma questão ligada à sintaxe, à cadeia de significantes ou à semântica, né? São textos muito claros, dá para acompanhar. Em outros, por favor, já se encontra em alguns momentos quebra na cadeia de significantes. Assim, é possível para o leitor entender o texto pelo conjunto, pelo período, mas em alguns momentos a quebra nos significantes ela fica muito clara, tá? Tem essas cartas que o Artaud escreveu, dizem do desejo dele de encontrar uma companheira, né? Eu queria falar para vocês agora, por último, rapidamente, uma proposta de acompanhamento terapêutico para Artaud, se ainda vivo entre nós, né? Aqui, no caso, o AT funcionaria não necessariamente para auxiliá-lo na criação e na manutenção de laço afetivo e social. Isso o Artaud tinha um certo desembaraço, ainda que frágil, mas ele tinha, né? Penso que um acompanhante terapêutico aqui, para lembrar de Lacan, da Clínica das Psicoses de Lacan, ele realmente seria, para Artaud, um escriba, um secretário do alienado, né? Ele poderia estar ao lado de Artaud, registrando as ideias de Artaud. Também um AT poderia estar ao lado dele, secretariando a vida material de Artaud, né? Então, não tanto voltado à criação e sustentação de um laço social, mas um Sancho Panza de Artaud, como o Sancho Panza foi, né? Seguindo Dom Quixote na busca para combate dos moinhos, né? Os moinhos de vento. Então, o AT aqui estaria acompanhando Artaud, mas mais no sentido de organizar as ideias de Artaud e a produção dele. Muito obrigada por nos escutar, vocês aqui, vocês que estão pela internet. Agora, eu e o André vamos ler a carta que Artaud fez aos médicos, que é um exemplo de texto em que ele denuncia os maus tratos, o tratamento recebido nos manicômios, tá bom? Tem outro microfone? Ah, você vai ler aí? Tá bom. Então, vamos lá. Senhores, as leis e os costumes vos concedem o direito de medir o espírito. Essa jurisdição soberana e temível é exercida com vossa razão. Deixai-nos rir. A credulidade dos povos civilizados, dos sábios, dos governos, adorna a psiquiatria de não sei que luzes sobrenaturais. O processo da vossa profissão já recebeu seu veredito. Não pretendemos discutir aqui o valor da vossa ciência, nem a duvidosa existência das doenças mentais, mas para cada 100 supostas patogenias nas quais se desencadeia a confusão da matéria e do espírito, para cada 100 classificações das quais as mais vagas ainda são as mais aproveitáveis, quantas são as tentativas nobres de chegar ao mundo cerebral onde vivem tantos dos vossos prisioneiros? Quantos, por exemplo, acham que o sonho do demente precoce, as imagens pelas quais ele é possuído, são algo mais que uma salada de palavras?
não nos surpreendemos com vosso despreparo diante de uma tarefa para a qual só existem uns poucos predestinados. No entanto, nos rebelamos contra o direito concedido a homens, limitados ou não, de sacramentar com encarceramento perpétuo as suas investigações no domínio do espírito. E que encarceramento? Sabe-se, não se sabe o suficiente, que os hospícios, longe de serem asilos, são pavorosos cárceres onde os detentos fornecem uma mão de obra gratuita e cômoda, onde os suplícios são a regra, e isso é tolerado pelos senhores. O hospício de alienados, sob o manto da ciência e da justiça, é comparável à caserna, à prisão, à masmorra. Não levantaremos aqui a questão das internações arbitrárias, para vos poupar o trabalho dos desmentidos fáceis. Afirmamos que uma grande parte dos vossos pensionistas, perfeitamente loucos segundo a definição oficial, estão eles também arbitrariamente internados. Não admitimos que se freie o livre desenvolvimento de um delírio, tão legítimo e lógico quanto qualquer outra sequência de ideias e atos humanos. A repressão dos atos antissociais é tão ilusória quanto inaceitável no seu fundamento. Todos os atos individuais são antissociais. Os loucos são as vítimas individuais por excelência da ditadura social. Em nome dessa individualidade intrínseca ao homem, exigimos que sejam soltos esses encarcerados da sensibilidade, pois não está ao alcance das leis prender todos os homens que pensam e agem. Sem insistir no caráter perfeitamente genial das manifestações de certos loucos, na medida da nossa capacidade de avaliá-las, afirmamos a legitimidade absoluta da sua concepção de realidade e de todos os atos que dela decorrem. Que tudo isso seja lembrado amanhã pela manhã, na hora da visita, quando tentarem conversar sem dicionário com esses homens sobre os quais reconheçam os senhores só têm a superioridade da força. Antonin Artaud. É um texto bem profundo, né? Enfim, reflexivo, pesado, né? A gente só novamente retoma a questão da contextualização histórica, né? Enfim, é uma era pré-antipsicótico, então não existia tratamento farmacológico para transtornos psicóticos, para a esquizofrenia, né? Que ele até usa um termo mais antigo, né? Demência precoce. Então, na década seguinte, a que ele morre, começa os estudos, né, com a primeira antipsicótica, a clorpromazina, e também, né, mais recente, se vai saindo dessa lógica, né, manicomial, de deixar, né, os pacientes com transtornos mentais isolados, né, afastados da sociedade, e cada vez mais integrá-los, né, das internações serem o mais breve possíveis, né, para a contenção de riscos. Então, isso, a gente apresenta isso não como uma crítica ao tratamento de saúde mental, à psiquiatria, sobretudo mais moderna, né, mas resgatando, né, uma questão histórica que é importante a gente saber que existiu, né, e que alguns resquícios em alguns lugares, enfim, ainda pode existir abusos. Então é sempre bom a gente ver e refletir sobre isso, né. Aqui tem nossas referências, e a gente faz um agradecimento a toda a equipe do PROESC. Aqui está a minha equipe 3, doutora Claudiane, e não pôde estar presente, né, mas a doutora Laís, representando todo o PROESC, está conosco hoje, e a gente deixa o espaço aberto para a discussão e para as perguntas, comentários, e agradecemos pela atenção. Obrigado. Muito bom, muito obrigado pela apresentação, bastante ilustrativa, acho que toca realmente em questões bastante importantes, tanto do ponto de vista da discussão, efetivamente, dos diagnósticos que podem ser aplicados ao Antonin Artaud, né, mas eu acho que também traz todo esse recorte histórico, né, que, de alguma forma, a gente vê retratado ali, além dessa questão sempre presente, né, nas nossas discussões, da relação entre a chamada loucura e a capacidade de produção artística dos assim enfermos. Eu acho que tem muitas questões aí importantes para serem discutidas, né? Eu acho que a gente tem uma oportunidade aqui ímpar de poder, de alguma forma, conversar a respeito daquilo que o André e a Maria, né, trouxeram para a gente
de alguma maneira, discutir. Então, eu queria abrir a palavra para vocês, né, para que façam ou comentários ou perguntas. Hoje nós estamos com uma assistência um pouco mais reduzida, provavelmente por causa da chuva, mas eu imagino que esse número menor é seleto. Então, vamos lá, gente. Por favor. Só uma pergunta. Identifique-se, só para... Sou o Vinícius, R4 da Psicogeriatria. É interessante que você uniu um tema muito interessante, que é um paciente psiquiátrico, que foi, assim, ele teve o tratamento na época que tinha vigente, e também teve arte-terapia, assim. Como é que você vê o papel da arte-terapia hoje no tratamento da psiquiatria, assim? Vou começar com um depende, não como uma saída tática, mas se você pensar no trabalho da doutora Anísia da Silveira, você não localiza a arte dentro dos cuidados psiquiátricos como arte-terapia, né? Porque a doutora Anísia da Silveira, ela propunha a livre criação, né? Ela deixava os materiais e os internos escolhiam, inclusive o que iriam produzir. Então, tem esse aspecto da arte dentro do tratamento psiquiátrico que vem da corrente da doutora Anísia da Silveira, terapêutica da Anísia da Silveira. Tem a outra corrente que é da arte-terapia, sim, em que você, a partir da escuta daquele sujeito, você propõe materiais, você propõe, inclusive, produções, né? A arte, agora eu vou falar algo que é muito, muito pessoal, inclusive de quem produz arte visual, né? A arte, eu penso que ela, por si só, é um grande instrumento para tratamento e, em alguns casos, cura, não no caso dos transtornos como a esquizofrenia. Mas eu penso que a arte ela é sempre bem-vinda nos tratamentos, não só psiquiátricos, por exemplo, em cuidados paliativos, que é uma das minhas áreas de especialização. Você usa a arte junto com a pessoa que está em terminalidade e a família, para ajudar nesse processo. Não sei se respondi aí. Tem alguma terapeuta ocupacional presente aqui? Que pena. Acho que seria importante que elas pudessem, de alguma forma, trazer um pouco da experiência, né, do trabalho de terapia ocupacional, que muitas vezes se utiliza de recursos de expressão artística do ponto de vista de poder desenvolver um trabalho de tratamento, né, adjuvante, nos casos, particularmente, de pacientes mentais com doenças mais graves, né? Laís, claro, Laís, por favor. A gente, né, não tem nenhuma terapeuta ocupacional aqui no momento, né, mas essas discussões elas sempre acabam sendo muito ricas quando a gente faz no PROESC. E eu acho que um dos pontos principais é isso, é a presença, né, dos terapeutas ocupacionais que a gente tem no nosso ambulatório. O próprio ambulatório, né, tem uma veia ali desde a origem, né, de terapia ocupacional muito grande. Então, eu acho que, óbvio, né, para os residentes, eu fico pensando, é muito interessante para eles, eles passam lá, a gente tem pouco contato com isso durante a faculdade, e, enfim, no ambulatório a gente, né, consegue ver isso bastante. E um dos pontos de discussão que sempre aparecem, né, quando a gente traz os personagens, é essa questão artística, né, e a gente também entende um pouco que a arte ela serve, de alguma maneira, também para organizar, né, esses pacientes que muitas vezes podem ser muito concretos, né, enfim, eu acho que vira uma ferramenta ali, tanto terapêutica, né, então, para ajudar a ir se organizando, como, eu acho que até para entender melhor o funcionamento do paciente, outras maneiras que a gente pode ajudar, eu acho que, através da arte, a gente também consegue avaliá-los melhor, coisas que a gente muitas vezes não consegue pegar, né, no próprio, na própria consulta psiquiátrica, né, o paciente está ali sendo acompanhado pela terapeuta ocupacional, a gente tem assim uma visão também mais ampla e tem muito mais detalhe, enfim, né, de todo o funcionamento dele. Então, é uma pena que a gente não tem nenhuma TO aqui para comentar hoje, né, mas eu acho importante isso, né, acho importante a gente lembrar. Legal, Laís. Aqui no chat nós temos um comentário da Mariana Simeone.
ressaltando a importância, né, para a biografia do sujeito de entender o contexto sociocultural, né, como foi pontuado, né, que ele falava das suas obras, em que era atravessado o que sentia. Tem aqui vários parabéns para a equipe pela apresentação e tem 2 perguntas do Fernando Malinowski. Ele também cumprimenta a equipe pela apresentação. A primeira pergunta dele é a seguinte: como a melhora funcional do Artaud, após a volta a Paris, pode ser entendida no contexto atual? Primeiramente, agradecer, né, ao Fernando também, que faz parte da minha equipe 3. Né? Muita gente para agradecer, então, incluindo ele também, o professor Ari, que é o chefe do ProESC, enfim, todos que eu não mencionei nominalmente sintam-se incluídos. Essa melhora dele, né, voltando a Paris, a gente pode analisar por várias perspectivas, né? Primeiro, que ele havia feito um tratamento bem intenso com a eletroconvulsoterapia, né, que, por mais que tenha sido muito traumático para ele, né, enfim, na época não era feita com as condições mais adequadas, enfim, como eu falei, né, não tinha anestesia, ele sofria muito, mas, de qualquer modo, era um tratamento que existia à época, né, já que era uma época pré-antipsicótico, né, então isso pode ter contribuído, né, para deixá-lo num quadro com a progressão menos deteriorante, né, que aí quando ele volta, né, quando ele volta a Paris e vai para uma clínica aberta, né, sai daquele contexto manicomial, ele se sente mais livre, né, enfim, para exercer a sua veia artística, né, enfim, escreve, como eu falei, né, mais de 400 cadernos e depois faz um brilhante retorno aos palcos, que isso, trazendo para a atualidade, né, muito que a gente trabalha, né, na clínica das psicoses, no conceito de recovery, né, de recuperação, né, tipo, não é uma doença que tem que ter um curso clínico progressivo e deteriorante, né, como se imaginava antigamente, né, o próprio nome demência precoce remete a isso, mas de que com um tratamento adequado, o paciente tem toda a condição de se reabilitar e ter uma funcionalidade, né, e no caso dele, você vê, né, um prêmio Nobel de Literatura fez um elogio, né, à apresentação dele, logo antes dele falecer, então eu encaro um pouco nessa perspectiva. Não sei se a Maria ou a Laís querem complementar. Alguém mais quer comentar sobre essa pergunta do Fernando, né? Como é que vocês entenderiam essa melhora dele quando ele retorna a Paris? Ou talvez ele retorne a Paris porque melhorou? Essa que talvez seja a ideia mais clara aqui contida, né? Sumiu meu chat aqui. A luta dos amigos deles, né, para tentar tirá-lo, né, do manicômio e levá-lo para essa clínica aberta em Paris, né? Então, ele deve ter melhorado, né? Por isso que foi, enfim, algo que deu certo, mas não foi algo tão amistoso assim. Houve uma pressão grande dos amigos para que ele conseguisse sair de lá, né? Certamente, assim, acho que considerando a descrição que vocês trouxeram, né, do quadro mais inicial dele, né, particularmente de quando ele está na Irlanda e de quando ele vai ele é preso e deportado, né, quer dizer, lá ele parece que psicotiza na Irlanda, né, ele é preso e deportado e chega num estado de comprometimento mental realmente bastante grave. Isso foi, pelo que eu anotei aqui, quando ele estava com 41 anos, ou seja, foi em 1937, né, um pouco mais de 10 anos antes da morte dele. Exato. Aí ele passa vários anos internado, né? Ele fica primeiro numa clínica por cerca de 3 anos, depois mais 3 anos numa outra clínica, né, aonde aparentemente ele tinha um quadro realmente bastante grave do ponto de vista sintomatológico. Sim. E, pela descrição que vocês fizeram, eu não conheço a fundo a história do Antonin Artaud, aparentemente ele começa a melhorar com as aplicações de eletroconvulsoterapia. Exato. Né? A ponto, depois, dele poder continuar o tratamento no que se foi chamado de clínica aberta aqui. Isso. Ou seja, não entendo que houve, obviamente, uma remissão total do quadro, mas uma melhora sintomatológica considerável. Exatamente. Né? Entretanto, por causa das tais dores, ele volta a usar drogas. Eu não sei que tipo de drogas especificamente ele usa aí,
né? Mas, assim, se você considera um pouco o perfil da vida de artistas naquela época, né, a gente pode imaginar que, de alguma forma, ele estava numa situação de melhora sintomatológica que permitia a ele uma vida junto com seus pares aí, mas nós não sabemos do estado mental dele naquele momento, né? Então, acho que isso é uma coisa importante e que, de uma certa forma, guarda uma relação com o que, classicamente, a gente conhece dos quadros de esquizofrenia paranoide de aparecimento tardio, né? O Cássio depois pode, talvez, comentar isso. Quer dizer, ele tem uma série de situações descritas, né, a partir, particularmente, da infância e da adolescência dele, mas, realmente, assim, os sintomas de natureza psicótica vão aparecer após os 40 anos, o que, de uma certa forma, na psiquiatria clássica, era a época que era mais comum mesmo para o aparecimento da esquizofrenia paranoide, que, muitas vezes, tinha um curso mais benigno do que aquelas esquizofrenias que se iniciavam na adolescência, né? Um curso mais benigno, porém, obviamente, não algo que implicasse numa remissão total do quadro sintomatológico. Então, acho que essa é uma coisa importante. A outra pergunta do Fernando tem a ver com a questão da internação. Na verdade, assim, a pergunta dele é: que papel a exclusão física e social pode ter na clínica de pacientes com transtorno mental grave? E como reduzir isso? Acho que é uma questão importante dentro daquilo que, de alguma forma, se veio a conhecer nas últimas décadas como a reforma psiquiátrica ou a reforma da assistência psiquiátrica, né? Eu fico um pouco com a impressão, assim, né? Aliás, na verdade, vou falar primeiro desse caso. Eu achei legal a contextualização ali histórica que você fez, porque, por mais que ele ficou internado bastante tempo, né? A minha impressão é que ele conseguiu seguir um pouco as tendências que estavam acontecendo ali no mundo, né? E ele conseguiu ir desenvolvendo isso da maneira, né, ali da maneira dele, mas ele não ficou completamente isolado, né? Então, eu também penso que, de alguma maneira, assim, né, eles, vou falar assim, tinha em algum momento ali pelo menos uma boa intenção, né, deles também não estarem completamente isolados do mundo. O mundo entrava para eles. Eu não sei o quanto eles entravam para o mundo, né, mas a minha impressão é que eles tinham, sim, né, enfim, algum contato, até para ele conseguir desenvolver nessa parte. Mas, enfim, eu acho que eu me perdi ali um pouco na pergunta. Eu acho que, se a gente for pensar hoje, né, mesmo quando o paciente, por exemplo, está internado, o movimento ali dentro é de reinserção, né? Então, por mais que ele esteja internado, a gente já vai sempre tentando trazer os elementos de fora, né? Enfim, para ele já ir se reinsercindo, né? Mas, enfim, eu não sei naquela época, né, exatamente como é que a coisa caminhava. Então, acho que eu falei, talvez não tenha respondido exatamente a pergunta. Não sei se vocês têm alguma coisa a acrescentar. Acho que é nesse sentido, sim. E tem a questão, assim, de que ele estava em serviços, né, com propostas meio de vanguarda, né? Por exemplo, a arte-terapia surgiu naquele hospital onde ele foi, né? Talvez na mesma época, em outros hospitais, não tivesse nada parecido, né? Então, também houve um pouco de... ele teve acesso, né, aos tratamentos. A eletroconvulsoterapia, né, tinha acabado de chegar na França, né, vindo da Alemanha. E só uma questão do contexto, que a gente acabou que na apresentação não falou diretamente, mas que é interessante, né? Naquela época ele chegou a ficar pior, ficar caquético, enfim, sem conseguir se alimentar. Ele estava no hospital, no norte da França, bem no ano, né, em que houve o ataque, enfim, alemão à Normandia, e teve o dia D, né, enfim, que os aliados, né, acabaram que derrotaram ali as tropas nazistas, mas, enfim, tudo aquilo acontecendo, ele estava no hospital naquele contexto, né? Então, você vê o quanto que isso também influencia, né? Então, ficou sem contato com a família, sem conseguir chegar a alimentos, né? Como é relevante também pensar nisso, não a exclusão social da internação em si, mas como estava acontecendo, onde e quando, né? Isso é bem relevante na história do Arthur. Alguma coisa, Maria? Por favor, Maria. Bom dia a todos. Meu nome é Rafael, eu sou médico residente externo, visitante lá da UFMG,
E acho que até respondendo um pouco à pergunta do chat, mas também trazendo essa discussão para a nossa conversa daqui hoje, que da mesma forma que o ECT, né, eletroconvulsoterapia, precisa ser entendida, né, no contexto de como era antes e no contexto como é hoje, eu acho que tem algo em comum na ideia, na função do isolamento entre o que era antes e o que era hoje, que é o discurso de isolamento pela proteção. A proteção, né, que igual trazia o político, falava, um risco para si próprio e para terceiros. Só que a gente via que, na prática, muitas vezes, né, as condições em que ele ficava, até tinha quem queria garantir, né, que fosse uma coisa humanizada, a presença da arte-terapia, mas até em grande parte pela falta de recurso, mas também pelo estigma da época de como eram vistos esses pacientes, acabava que eles em si talvez não estivessem tão protegidos. A preocupação era mais dos riscos para fora. Hoje em dia, eu tendo a pensar que a internação psiquiátrica, né, essa privação temporária da liberdade, tenta prezar por essa proteção também ao indivíduo. A proteção transitória até a reabilitação, né, até a possibilidade de retornar ao convívio social. E qual que era a última coisa que eu ia falar? Não, acho que era principalmente essa ideia mesmo, né, de que, então, a proposta, né, da luta antimanicomial, a gente pensar que a ideia do manicômio, ela não é necessariamente o hospital psiquiátrico. O manicômio existe nas clínicas fechadas, nas clínicas abertas, exige na pessoa que é largada na rua, né, no seu delírio, na sua desorganização, sem estar sendo ajudado. Então, acho que a gente deve lutar contra as práticas, né, que ele reclama na carta, mas não contra a internação propriamente dita. Esse isolamento tem uma função, assim como a gente interna provisoriamente a pessoa que está em risco cardíaco, está em riscos diversos, até que ela se sinta segura, né, até que ela esteja segura para o retorno ao mundo lá fora. Né? Só isso. Obrigado pelo seu comentário. Realmente, eu acho que eu me lembro, acho que era se eu não me engano, do Yves Pélissier, que dizia que o manicômio, o hospital psiquiátrico, era o lugar dos sem lugar, né? Acho que é dele essa frase. E, verdadeiramente, o que nós vemos hoje é que houve como fruto, né, desse movimento absolutamente legítimo, como foi o movimento da luta antimanicomial, com muitos hospitais absolutamente sem as mínimas condições de dignidade no tratamento dos pacientes, que acabaram sendo fechados, né? Há um ressurgimento, até certo ponto, dessa situação, né? Em nome de interesses, eu acredito que comerciais e mercantilistas até, né? Os empresários da saúde continuam ganhando dinheiro em cima do sofrimento dos outros, né? Mas eu acho que houve um certo exagero nesse movimento, no sentido de que, de alguma forma, aparentemente todo o mal da psiquiatria estava localizado ali. E como você bem pontuou, né, hoje a gente vê essa situação. Por exemplo, acho que a Cracolândia é o exemplo mais típico disso, né, de uma absoluta desassistência que se faz a pessoas que estão gravemente comprometidas do ponto de vista psiquiátrico, né, e mental. Então, certamente, assim, a criação de serviços para dar conta daqueles que estavam até então internados, ou muitos deles até morando dentro de hospitais, o que era uma situação que não cabe, realmente, em hospital não é moradia, né? Obviamente, você tem que ter outros lugares para abrigar essas pessoas, se não será no chamado hospital psiquiátrico, né? E isso a gente observa como um problema muito sério, né, que acontece aqui no Brasil e em outros lugares do mundo. Não é que isso não é um privilégio nosso aqui. Não basta você andar em grandes cidades por aí que, de alguma forma, você observa isso da mesma maneira, né? Certamente, a internação, como em qualquer área da medicina, ela muitas vezes é necessária. Quer dizer, imaginar que
tudo é passível de ser tratado ambulatorialmente, quando a gente conhece o perfil do que acontece com os pacientes mais gravemente enfermos, do ponto de vista mental, algum grau de proteção ao paciente tem que ser dado, porque não há como você mobilizar a família para, de alguma maneira, se responsabilizar pelo cuidado do paciente quando ele está num acompanhamento ambulatorial. Então, haverá situações de tamanha agudeza do quadro psiquiátrico que o fato do indivíduo estar abrigado dentro de um instituto hospitalar, seja uma clínica psiquiátrica de bom padrão, seja uma enfermaria psiquiátrica de um hospital geral, certamente é um lugar que, de alguma maneira, continua sendo absolutamente necessário, né? Então, acho que essa é uma questão importante. Tem mais uma outra participação aqui da Mariana no chat, né, onde ela diz o seguinte: curioso ele querer entender as civilizações indígenas e descrever como cruéis. Será que ele queria entender a crueldade da sua própria família? Me chamou a atenção a relação consanguínea dos pais. Na verdade, tem uma série de fatos aqui, particularmente ressaltados no início da apresentação, que são importantes do ponto de vista da gente entender não apenas o tal do contexto sociocultural, quer dizer, um indivíduo que viveu as duas grandes guerras, né, da forma como ele acabou, inclusive, sendo afetado, particularmente, como você, André, ressaltou, do hospital onde ele estava abrigado ter sido bombardeado. Ele chegou numa situação, pelo que parece, de passar fome, ele se apresentou até caquético, quer dizer, imagina o grau de sofrimento que, de alguma maneira, foi infligido a esse indivíduo dentro desse contexto todo. Mas, assim, tem alguns dados aqui, realmente, da história anterior que eu acho que merecem atenção. A Mariana está chamando aqui a atenção para a questão da consanguinidade, não apenas dos pais, mas de outras pessoas na família. Tem várias crianças natimortas ou que morrem muito precocemente, né? Tem essa situação traumática em que ele quase se afoga com 6 anos de idade, aonde a irmã, de alguma maneira, ele vê a irmã mais nova morrer após ser sacudida pela empregada, quer dizer, a gente não tem uma clareza muito grande do que se passou ali. E esse quadro que ele muito precocemente desenvolve de cefaleias, né, e que parece que acompanha o Antônio Artaud por toda a vida dele, né, quer dizer, de alguma maneira isso já vinha demonstrando algo. E, curiosamente, era uma cefaleia de tal intensidade que ele chegava a apresentar uma diplopia, né, na infância dele. Então, acho que são situações que realmente assim mereceriam se debruçar um pouco em cima, do ponto de vista não de entender especificamente o quadro de psicose dele, mas, obviamente, assim, um pouco da situação mais global dessa pessoa que ele foi ao longo dos anos em que ele aqui teve entre nós, né? Na adolescência, ele apresenta uma depressão, ele tem aí uma situação que parece estar relacionada a uma coisa não apenas da experiência sexual traumática, como vivida por ele como pecado, né, que é citado aí por vocês, né? E, logo em seguida, ele começa a passar por casos de saúde, não em função de um quadro aparentemente psiquiátrico, mas por causa das tais fortes dores de cabeça, que é alguma questão para ser melhor entendida, né? Cássio, quer fazer um comentário, Cássio? Nosso psicopatologista mor. Obrigado. Não, você pediu para que eu fizesse um comentário sobre esquizofrenia paranoide tardia. Então, vamos dizer assim, que esse é um dilema krepliniano, porque o Kraepelin descrevia, né, a demência precoce como um quadro que inicia precocemente, daí o nome, com declínio da vida psíquica, né? E ele separava, né, da doença maníaco-depressiva, que tinha fases com remissão completa. Nem é uma coisa, nem é outra. Mas ele dividia uma outra entidade nosológica, que tinha um início mais tardio, sem a deterioração psíquica, né?
E quando era só um delírio estruturado, ele chamava de paranoia. Quando apresentava alucinações associadas, ele chamava de parafrenia. Claro que eu estou usando isso só para fazer um exercício, nada mais do que isso. E na parafrenia, ele dividia em 4 tipos da parafrenia. A parafrenia sistematizada, que era o delírio com alucinações auditivas compatíveis. A parafrenia expansiva, que predominava a alteração do humor. A confabulatória, que você tinha as vivências confabulatórias, e as fantásticas, que tinham aqueles delírios fantásticos, com alucinações senestésicas, sinestésicas, corporais. Então, assim, quer dizer, essa questão do diagnóstico, né, depende muito do tempo. Provavelmente, naquela época, já ia ficar essa discussão, né? É uma esquizofrenia de início tardio ou é uma parafrenia, só que ele tinha vivências alucinatórias mais exuberantes, não era sistematizada, né? Mas essa é uma discussão de tempo, né? Obrigado. Eu acho que uma coisa que vale a gente, né, vale mencionar é que tinha uso de substância também, né? A gente não sabe exatamente o que ele usava, né? Eu acho que tem uma questão de opioides, né? Teve um abuso de opioides importantes, mas também não sei se tiveram aí, né, outras substâncias, né? O que também deixa o quadro um pouco mais atípico. Então, o aparecimento desses sintomas mais tardios, né, eu acho que também podem estar ligados a isso. E eu acho que, né, além disso, a gente também não está vendo o paciente, a gente tem uma história ali contada, né, mas a gente não sabe o quanto que isso também não apareceu antes, né? Claramente teve uma quebra ali aos 40 anos de idade, mas antes ele já era sintomático. E é uma pessoa que claramente tinha assim, uma capacidade cognitiva muito boa, né? Assim, ali de, né, não estou falando nem só de preservação, estou falando ali do basal dele, né? O cara, enfim, ele era, né, muito inteligente. Então, a chance disso passar batido, muitas vezes, acaba sendo maior, principalmente se a gente pensar num contexto, né, mais artístico. Então, eu achei interessante uma frase que, né, você colocou, que esqueci o nome da amiga dele, francesa, né, falou, que falava sobre essa questão dos médicos entenderem, né, tudo como o delírio, né, e isso é uma coisa assim, até de, né, podar, vamos falar assim, a criatividade. Essa semana a gente estava até conversando, né, no ambulatório, assim, que existem alguns estudos falando até sobre o compartilhamento genético entre sintomas psicóticos e criatividade, né, aquela coisa até um pouco mais expansiva, no sentido de você pensar um pouquinho fora da caixa, né, e aí você consegue ter essa criatividade maior, enfim, quando cruza ali um pouco a linha, talvez, né, enfim, a gente esteja falando de um quadro psicótico. Mas vendo a história dele, né, ele tem todos os fatores de risco possíveis que a gente pode imaginar, né, essa questão, né, dos pais serem primos, famílias mais nobres nessa época, né, o casamento consanguíneo era super comum, né, isso vai aumentar a prevalência, então, né, enfim, de todas as enfermidades possíveis. Teve trauma na infância, teve, não sabe esse quadro, né, de meningite, que eu acho que questionam bastante, porque na época a meningite era uma coisa extremamente fatal, né, não tinha tratamento, ele não morreu, então, de alguma maneira, né, questionaram esse diagnóstico, mas possivelmente aí, né, um traumatismo craniano, que também é um fator de risco, a gente está falando de uma época de muitos traumas e exposição a adversidades ao longo da infância, então, ele tem todos os fatores de risco possíveis, não só para a psicose, né, mas para todas as doenças psiquiátricas. E, enfim, né, ele tem o aparecimento, enfim, de qualquer alteração comportamental foi cedo, né, não foi só aos 40 anos de idade. Enfim, eu só acho que são coisas, né, para a gente pensar ali quando a gente está falando do diagnóstico dele, porque é algo que a gente poderia questionar. Será que isso aí foi mesmo, né, uma esquizofrenia, né, enfim, será que ele tinha, né, alguma outra coisa? Mas, né, a gente tem as limitações aí das discussões de caso quando a gente fala dos personagens. Mas acho que era isso. Salvador. Eu estava lembrando do Aldous Huxley, que mais ou menos um pouquinho depois, talvez, dele, fez uso da mescalina. Possivelmente, o uso da mescalina é muito psicotizante para alguém já com uma mente frágil, né? Com muita ruptura, né? É interessante comparar o Huxley, que era possivelmente uma pessoa mais forte mentalmente, mais equilibrada, mais organizada, e que pôde ter a experiência
de ruptura que a mescalina provoca de uma forma criativa. Escreveu lá uns livros muito interessantes que ainda hoje são valiosas observações científicas a respeito da realidade, né? E o pobre do Artaud era muito mais para o lado da ruptura do que da continuidade. Eu estava lembrando aquela polaridade que se fala, ruptura e continuidade, né? A continuidade é essencial para a mente humana, para o ser humano, porque possibilita uma vida, um entendimento das coisas mais fácil, vamos dizer assim. Mas a ruptura também é essencial, porque ela possibilita a mudança. A continuidade vai lentamente levando à decadência. As rupturas são essenciais, porque são saltos criativos, mas muito perturbadores, perigosos, épocas perigosas. Uma época de ruptura, né? A física newtoniana estava em frangalhos, morrendo, e surgindo no lugar uma física totalmente descontínua em relação à anterior. Darwin foi uma ruptura, Freud foi uma ruptura. O azar do Artaud é que não havia nem os neuroléticos e nem a psicanálise, que se desenvolveu a partir mais da década de 50, a psicanálise voltada para os psicóticos. Esse pensamento, o Freud iniciou um pensamento a respeito da psicose do ponto de vista psicanalítico, mas ainda muito precário. Esse pensamento só veio se desenvolver mais a partir da década de 50 e posteriormente. Então, ele foi um precursor, ele trouxe um material, o jorro criativo, mas não tinha quem soubesse o que fazer com aquilo. Ele tinha que fazer com aquilo. A carta dele aos médicos é de uma lucidez incrível. Ainda hoje merece ser lida pelos psiquiatras para não cair no mesmo erro daqueles psiquiatras que ele fez o diagnóstico tão precisamente. Bom, meu jorro criativo já cansou. Muito bom. Só complementando com um dado que você falou, né, eu citei o fato de que parece que a psicotização mais franca dele se deu na Irlanda, quando ele tinha 41 anos. No ano anterior foi quando ele esteve no México usando o peyote, a mescalina. Quer dizer, de alguma forma, talvez quando ele sai do México para ir para a Irlanda, já com algumas ideias místicas, a coisa já estava começando, de alguma forma, a degringolar. E aí ele, de alguma maneira, vem apresentar sintomas mais claros, né? Uma coisa que eu tinha pensado. O Jair falou outro dia numa reunião de que pesquisas epidemiológicas mostram que os diagnósticos psiquiátricos têm uma variabilidade no decorrer do tempo, que essa questão desses diagnósticos categoriais está muito colocada em dúvida. Então, no caso dele, é um exemplo típico. Ele tem um lado borderline, evidentemente. Se a gente não pensar num diagnóstico rígido, categorial de esquizofrenia, a gente pode ver o lado borderline dele, evidentemente, entre a loucura e a sanidade, não é? Muito bem, era isso que eu queria. Como? O borderline que você está usando não é do transtorno de personalidade borderline, é o limite da loucura e da sanidade. Não, as duas coisas. As duas coisas. Eu estou usando o termo não como um diagnóstico médico de uma doença bem delimitada, mas uma forma de entender uma manifestação perturbada da mente humana. Não, só para complementar, eu concordo, tem vários fatores de risco, e para colocar mais um, que naquela época era muito comum, era a neurosífilis, né? Que muitos quadros psicóticos, principalmente mais tardiamente, estavam relacionados com a neurosífilis. Mas isso é só para dar uma complementação à situação. Mas eu concordo, tem vários fatores aí. Eu tenho uma pergunta para a Maria.
Você é psicanalista e acompanhante terapêutico, né? Obviamente, como acompanhante terapêutico, habitualmente você trabalha mais com pacientes com doenças mentais graves, né? Eu queria que você comentasse um pouco como que a psicanálise te ajuda nesse trabalho de acompanhante terapêutico de pacientes com doença mental grave. Tá certo, professor. Obrigada pela pergunta. É sempre bom poder falar do acompanhamento terapêutico, né? A psicanálise, ela me dá o estofo, a base teórica, para que eu escute o sujeito que eu acompanho, né? Só lembrando que o AT não vem só da abordagem psicanalítica, né? Nós temos ATs que vêm das abordagens humanistas, da TCC, né? No caso da psicanálise, eu utilizo Lacan justamente para a minha escuta do sujeito que eu acompanho, para que eu possa, nessa escuta, ir com esse sujeito que eu acompanho, dando lugar ao discurso dele, à fala dele, né? E ele também possa se escutar e ir buscando lugares e outras formas de se estar no discurso com o outro, no laço com o outro, né? Respondi, professor? Então, você usa basicamente a psicanálise lacaniana para te ajudar nesse trabalho? Sim, tanto como AT, como psicanalista em consultório, né? Já é um estudo que vai para o resto da vida, né? E eu tenho uma pergunta, não sei para quem, porque não sei quem que sabe, se é quem sabe. Ele escreveu 400 cadernos, né? Esses cadernos existem, estão localizáveis, acessíveis. Existem estudos psíquicos a respeito, psicológicos ou psicanalíticos a respeito dessas escritas dele nesses 400 cadernos. O que vocês sabem sobre isso? Eu não sei se a Maria tem alguma informação a respeito mais precisa, mas, pelo que eu vi, tem vários textos, né, desses cadernos que foram publicados, né, postumamente, mas eles em si, na íntegra, eu acredito que não foi conservado, foi algo que se perdeu. Então, mas sobre esses que chegaram a ser publicados, como você acabou de comentar, você conhece, sabe se existem análises a respeito do que ele escreveu nesses cadernos? Eu desconheço, não sei se a Maria sabe se foi publicado algo especialmente sobre uma análise crítica, né? Enfim, pensando que ele escreveu esse texto, né, no contexto psicótico, enfim, seria bem interessante até. Mas eu desconheço, a Maria também. Tá, ok. Mais alguma pergunta, comentário? Temos mais 5 minutos, se for preciso. Por favor. Identifique-se. Sou o André Lippe, psiquiatra aqui do departamento também. O que me chamou a atenção foi uma frase que o Arthur fala sobre a percepção dele das sessões de eletroconvulsoterapia, né? O que ele deixava de ser ele naquele momento e tinha longos períodos aí de amnésia. Levando em conta também, óbvio, as diferenças do que era eletroconvulsoterapia na época, uma voltagem maior, sem anestesia e sem todos os cuidados que a gente tem hoje, se vocês têm, e levando também em conta aquela parte do compartilhamento genético de criatividade e psicose, né, se vocês têm esse tipo de relato dos pacientes do ProESC hoje em dia que fazem eletroconvulsoterapia nos modelos atuais, são muito melhores do que os antigos, e o quanto essa percepção, vocês acham que essa percepção, no caso do Arthur, de que ele deixou de ser ele, seria uma alteração da autopercepção mesmo, onde ele passa a se reconhecer como o sintoma, como a psicose, e deixa de ter uma identidade própria mais estruturada. Então, a partir do momento que ele deixa de ser psicótico naquele momento, ou diminui a psicose, ele já não se reconhece mais. Então, ele deixa de ser ele e se aumentaria o sofrimento. Eu falo isso também porque, na minha experiência de CAPS-3, que eu fiquei 6 anos no CAPS-3 com muitos pacientes com esquizofrenia, eu vi muitos pacientes que abandonavam o tratamento ou sabotavam o próprio tratamento, porque a partir do momento que eles passavam a ter mais crítica da realidade, eles davam conta da condição de sofrimento que eles tinham, dos prejuízos que eles tinham, e alguns chegavam a falar: eu não aguento dar conta do que minha vida se tornou, eu prefiro ficar louco, eles diziam,
para não entrar em contato com isso, como uma fuga, né? Acho que em relação à primeira pergunta, né, que você falou do ECT, eu acho que a gente tem um viés muito grande no PROESC. Os pacientes que, em geral, a gente encaminha para ECT são os pacientes super resistentes, né? Então, os pacientes que têm esquizofrenia até resistente à clozapina. E a gente sabe que, né, além do atraso para entrar na clozapina, né, a gente recebe os pacientes que ficaram anos ali sintomáticos, né, enfim, não entraram com a clozapina. O comprometimento deles acaba sendo muito grande. Quando eles vão para ECT, eu acho que talvez até eles tenham dificuldade assim de eu acho que de até colocar nesses termos assim, porque a lucidez, né, enfim, desse texto, né, também me chamou bastante atenção, que eu acho que impacta mais, né, do cara falar com, né, tão claramente ali o que ele estava sentindo. Então, eu acho que a gente tem um viés grande, né, hoje em dia, que os pacientes que vão para ECT já são pacientes que estão muito comprometidos. Então, por exemplo, esse relato, né, de sentir, né, que não é mais ele, enfim, né, esse distanciamento ali, né, da própria personalidade dele, não aparece. Óbvio que as queixas de memória aparecem bastante, né? Eu acho que isso a gente vê mais, mas em relação, né, a essa outra questão, não. E aí você quer responder a pergunta sobre o Arthur mesmo? Era exatamente sobre se ele... Eu acho que eu perdi o final. Bom, eu não sou tão familiarizada com ele, né, quanto eles que fizeram a apresentação, né? Mas, enfim, eu não sei exatamente, tá, se isso é algo relacionado ao ECT ou até sobre as próprias internações, se você parar para pensar, né? Porque ele era um artista muito completo, né? A gente está falando aqui de escrita, né? A gente está falando de desenho, né, de artes visuais, a gente está falando de um cara que foi, né, diretor de peças, a gente está falando de um ator. Ele era uma pessoa muito completa. E até onde eu conheço um pouco a história dele, a parte de ser mais ator, enfim, trabalhar com teatro, eu acho que era mais proeminente na vida dele, né? E isso é uma coisa que ele perde quando ele é internado, se a gente parar para pensar, né? Ele não está ali inserido no contexto de artistas que ele tinha essa vida, né? A vida social dele girava muito em torno disso. Então, eu não sei se isso tem a ver com o ECT, né? Ou se isso tem a ver com a própria internação, ou se isso tem a ver com um quadro que, querendo ou não, né, não estava sendo tratado, né, por antipsicótico, que nem a gente vê hoje, que, enfim, então vai tendo uma deteriorização, sei lá, se ele começou a apresentar sintoma negativo, não sei, né? Então, eu levantaria essas hipóteses aí para responder isso. Muito bom. Então, quero agradecer mais uma vez a equipe do PROESC, particularmente ao André, R3, a Maria, acompanhante terapêutica, a Laís, aqui representando o serviço. Muito obrigado e até a próxima. Não, a próxima sexta-feira é feriado, até a sexta-feira seguinte.